Colossenses capítulo 1. Vamos começar no versículo 13. Colossenses capítulo 1, começando no versículo 13. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém. Se assente nesse espírito de fé. Conduza a sua mente e faça a sua mente ficar centralizada no que vai ser pregado e ensinado aqui. Não deixe a sua mente sair para outro lugar, mas pegue ela, você pode, e você conduza ela para o que vai ser dito aqui e fique fixo no altar. Você entendendo o que Deus vai te falar, já era para o diabo, nunca mais vai te prender. Amém? Certo. Carta aos Colossenses, Paulo escreve para pessoas que já são da fé, pessoas de Deus, pessoas que se renderam a Deus. E ele chama essas pessoas de santos e fiéis em Cristo Jesus. Quando a gente fala fiel em Cristo Jesus, a pessoa pode ter uma ideia errada, que é alguém que tem mais força que os outros. Mas na verdade, o significado mais simples é os da fé, aqueles que vivem pela fé. Então a gente pode trocar fiéis em Cristo Jesus por aqueles que vivem pela fé. Aqueles que vivem pela fé são fiéis em Cristo Jesus. Deus dá uma direção de fé, a pessoa crê, recebe e ela vive pela fé. Ela é chamada de fiel em Cristo Jesus. Então ele escreve para pessoas que já são de Deus, que se renderam a Deus, que se entregaram a Deus. E para essas pessoas ele diz assim: Ele vos libertou do império das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor. Paulo acrescenta ele no texto, ele diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em outras palavras, ele não vai libertar, ele já libertou do império das trevas. E no mundo espiritual, essas pessoas já não são dominadas pelas trevas, pela ignorância, mas essas pessoas estão acima das trevas, eles estão no reino do Filho do amor de Deus. Ele continua: no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Esse versículo 14, você não poderá entender claramente se eu não te explicar algo. Então vamos voltar lá atrás para eu te explicar depois esse versículo 14.
Voltando lá no princípio de tudo, Deus criou o homem, a mulher, os animais e tudo mais. Ele criou o homem e colocou no jardim do Éden. Jardim, aqui na Bíblia, o significado mais simples é lugar cercado. Era um lugar cercado aonde o próprio Deus plantou aquele jardim. Então imagine, era um jardim, sim, literalmente era um jardim muito belo, muito lindo. Deus plantou um lugar cercado, um jardim lindo que era cercado, e Ele pegou esse jardim e colocou dentro de um lugar chamado Éden. Éden significa o lugar do prazer, ou o lugar do grande prazer. Então Deus criou um lugar cercado, Ele plantou um lugar físico cercado, cheio de flores, de frutos, de animais belos, algo que você nunca viu com seus olhos físicos, e Ele colocou dentro de um lugar espiritual chamado Éden, o lugar do prazer. Então ali o homem tinha um grande prazer. Ele tinha alimento físico e alimento espiritual também. E era um lugar de muito prazer, onde a glória de Deus era revelada, aonde o homem vivia naturalmente com Deus, vivia naturalmente no poder de Deus, cheio de alegria, de felicidade, de tranquilidade. Esse foi o plano original de Deus para o homem. Esse foi o desejo principal de Deus para o homem. E ali, no jardim do Éden, Deus coloca a família humana, Adão e Eva. Veja bem que a família foi criada para ter um grande prazer e viver uma vida de santidade e na presença de Deus. Aí, essa família tem uma direção, e a direção é: vocês não podem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, senão vocês vão morrer. Quando eles comem, eles já morrem espiritualmente. Eles são desligados espiritualmente, no espírito são desligados de Deus. Eles estão mortos espiritualmente. Mas eles devem morrer fisicamente. A sua alma deve sair do seu corpo. Porém Deus desce e vê aquela situação, e para eles não morrerem fisicamente, Deus mata animais, sacrifica animais, e o sangue dos animais cobrem por um momento o pecado de Adão e de Eva. Mas eles estão mortos espiritualmente, vivos fisicamente, mortos espiritualmente, sim, vivos fisicamente. Então eles são mortos, vivos por sobre a face da terra. Eles são mortos, vivos por sobre a face da terra. Eu já volto para esse ponto, mas antes da gente falar desse ponto, vamos voltar antes de Deus matar os animais para eles não morrerem fisicamente. Um pouco antes, Deus desce e eles ouvem a voz de Deus no jardim. Quando eles ouvem a voz de Deus no jardim, eles começam a se esconder por entre as árvores do jardim. Começam a correr de um lado para o outro e se esconder por entre as árvores do jardim. E por que isso? Porque naquele momento eles estão devendo para Deus. E devendo para Deus, eles sabem, nós estamos errados, e Deus vai cobrar da gente, porque agora nesse momento nós devemos para Deus, e eles começam a fugir e se esconder por entre as árvores do jardim. Por quê? Porque eles devem para Deus, eles pecaram, eles transgrediram, então eles devem para Deus,
E a atitude deles é: vamos fugir de Deus para Deus não cobrar da gente. Vamos fugir de Deus para Deus não matar a gente. Vamos fugir de Deus para Deus não destruir a gente. Por quê? Porque nós devemos para Deus. Agora, trazendo para os dias atuais, a gente já viu pessoas que, quando elas devem para alguém, às vezes, elas passam longe porque não tem como pagar. Eu, por exemplo, já passei por uma situação assim, que hoje eu dou risada, mas na época eu tinha aflição por isso. Eu devia, mas eu não tinha como pagar. Então, quando eu vinha de ônibus, eu olhava para ver se a senhora, dona do apartamento, estava lá. Se ela estava lá, eu passava com o ônibus longe, e eu ficava até escurecer fora de casa. Quando escurecia, eu entrava escondido e entrava lá no apartamento. Mas sempre eu andava me escondendo para ela não me ver, para não me cobrar. Essa muitas vezes é a atitude do ser humano. Não tenho como pagar, eu vou me esconder. E assim Adão fez. Eu vou me esconder por entre as árvores do jardim, porque eu não tenho como pagar. Eu vou ser punido, eu vou ser destruído. E na verdade o que aconteceu aqui, no momento que ele pecou, ele trouxe o julgamento de Deus para ele, e para toda a raça humana, ele trouxe a condenação para ele, para toda a sua descendência. Ele trouxe o julgamento de Deus e a condenação para ele e para toda a sua descendência. Agora, voltando para o ponto onde a gente parou, que ele era um morto-vivo. Ele estava vivo fisicamente, mas morto espiritualmente. O que significa isso? Significa que dentro dele ele não tinha vida, não tinha vida espiritual. O que diz respeito, ou o que é a vida espiritual? A vida espiritual é tudo que é positivo: alegria, felicidade, força espiritual, ânimo, motivação, esperança, paz. Isso faz parte da vida. Sonhar com um futuro bom, isso faz parte da vida espiritual. Então, se ele não tinha vida, por dentro ele estava destruído, sem alegria espiritual, sem paz, sem amor, sem esperança. Ele era um morto-vivo. E o pior é que ele passou essa condenação para toda a raça humana, a condenação da morte espiritual. E depois dele, toda a raça humana, ela nasce morta viva. Depois dele, toda a raça humana nasce condenada. Condenada porque é morta viva. E o morto-vivo, o seu destino, se a pessoa não mudar, é o inferno. Por quê? Porque está morto, está morta. Certa vez eu estava pregando no presídio e eu disse: sabe como que eu sei que alguém vai ser fracassado? Quando ele nasce por sobre a face da terra. Se ele nasceu por sobre a face da terra, eu sei que ele vai ser fracassado. Mas tem como mudar isso? Tem. É por isso que o Senhor Jesus veio. Eu me alegro muito nisso. Eu fico muito feliz com isso.
Foi por isso que o Senhor Jesus veio. Ele falou para Zaqueu e para aqueles que estavam perto de Zaqueu, em Lucas capítulo 19, versículo 10, ele disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aquele que se perdeu, aquele que ficou em condenação, eu vim buscar. E eu vim também salvar. Eu vim conceder a salvação. Salvação tem vários significados. Um dos significados é libertação. Eu vim libertar o ser humano para ele não ser mais um morto-vivo, mas para ele ter a vida dentro dele. E o Senhor Jesus veio justamente para fazer isso, para fazer com que o ser humano não seja um morto-vivo. E tudo que você vê Ele fazendo é para o ser humano receber a vida, para receber a libertação. Tudo que você vê. Aí a gente chega no final da vida dele por sobre a face da terra. Ele está lá na cruz, no madeiro. À sua direita, um salteador, um ladrão. À sua esquerda, outro ladrão. E lá está ele. Meio-dia da sexta-feira, ele está lá. E a ira de Deus cai sobre ele, porque ele assumiu os pecados de todo mundo. Ele tomou sobre si os pecados de todo mundo. Isaías diz que ele tomou as dores de todo mundo. Ele tomou as enfermidades de todo mundo. Ele pegou a AIDS, ele pegou diabetes, ele pegou dores, ele pegou os pecados de todo mundo, e aqueles pecados vieram sobre ele. Todas as dores, angústias, depressões, síndrome do pânico vieram sobre ele, porque ele veio pagar o preço para a liberdade da raça humana. Tudo veio sobre ele, e a ira de Deus veio sobre ele. Porque Deus deveria castigar o culpado, e ele recebeu o pecado de todo mundo. Então, meio-dia da sexta-feira, tudo escureceu.